Estamos lidando com uma população que está exposta a estresse todo dia. Vocês estão. A população brasileira, antes da pandemia, as nossas estatísticas eram: nós temos 9,3% da população diagnosticada, sendo tratada com transtorno de ansiedade. 5,8% com transtorno depressivo. As intercorrências da vida que levam à exposição a estresse, que considera que nesse período antes da pandemia, a última década, e aproximadamente 40% da população reconhecia-se vivendo num nível de estresse acima do que seria razoável. Mais de 40%. Além das doenças que naturalmente acontecem na população, 1% da nossa população tem esquizofrenia. 2 a 3% vive a instabilidade de um transtorno bipolar ou um transtorno de personalidade grave, que vive na instabilidade, inconstância de humor, gerando, e às vezes associado a sintomas psicóticos, de ter delírios, alucinações. 22% da população, antes da pandemia, estava com alguma dependência química. Se nós olharmos para isso, as nossas igrejas não estão isentas disso. As famílias pastorais não estão isentas disso, ainda que muda-se algumas taxas, mas a nossa exposição ao estresse, vocês, mulheres, expostas ao estresse o tempo todo. E às vezes não tem direito de ter um marido normal. Eu digo para minha esposa, nesses 30 anos, poucas vezes ela teve um marido normal, como as outras. Porque aquele momento gostoso que a gente tem, o momento da nossa relação de espiritualidade, o momento de adoração, a hora de estar os dois sentados aí, pegando na mão, fazendo carinho na hora da adoração, dizer que coisa boa que Deus está falando com a gente. Quem tem esse privilégio aqui? Porque no momento da adoração, no momento do encontro, se você não faz isso na sua casa com zelo, na hora do culto, na igreja, você não tem. Porque ou você está dirigindo alguma coisa, o marido está lá pregando, está sentado em um local diferente, você não tem nem isso. Termina o culto, os outros que pensam que foi hoje, adoramos a Deus, uma mensagem falou para mim, eles vão para casa felizes. Você tem que ficar lá atendendo gente, seu marido atendendo outras pessoas para lá, e você, nesses momentos gostosos, você não tem isso. Você vai dormir, aí a pessoa que brigou lá, o casal brigou, está com problema com o filho, drogado, que está complicada a situação, vai ligar para você, para sua casa. E é você que acorda junto com o marido, você está exposto a isso o tempo todo. Você está lidando com suas linhas e as linhas dos outros, que cruzam e tocam você o tempo todo. Eu vi algumas pessoas ali que nem tem nada a ver com a história, era outra pessoa que estava envolvida, mas a linha tocou em mim. E assim, você está exposta a todas as linhas, você está no cruzamento dessas linhas, você está exposta. E a sua espiritualidade precisa ser cuidada. Nós precisamos. Eu digo que em alguns momentos, eu louvo muito a Deus, faço isso, né? Cito presencialmente aqui, a minha esposa, ela tem sido para mim uma inspiração muito grande, pelo zelo da sua devoção, de ter aquele cuidado comigo, cuidado da sua vida, é daquela mais metódica, né, de ter o seu horário devocional, de anotar tudo, de anotar suas orações, o texto que estudou hoje, de fazer um planejamento, de ter aqueles registros do dia a dia. Eu não cheguei nesse nível ali de organização. Eu vejo o zelo que tem ali, eu vejo que isso aí nos sustentou, nos guardou muito, até mesmo para ela se proteger. Porque, como eu falei, essa tendência do ministério de lidar com as pessoas, lidar com a dor dos outros e afetar, por mais que a gente crie uma resiliência e crie uma atitude de não ser tão afetado no dia a dia, mas não há como evitar. A gente carrega muita coisa para casa, ainda que não se compartilha, mas a minha fisionomia vai denunciar que hoje eu carreguei uma montanha nas costas, cruzou a linha com muita gente, fui afetado por muita gente, e ela tem que segurar aí. Eu sei que vocês seguram isso no seu dia a dia. E eu preciso então perceber que a minha relação com Deus precisa ser uma relação que me trate, que me cure, e em algum momento eu preciso dizer: Senhor, é a minha prioridade, eu preciso estar limpo agora diante do Senhor. Eu preciso ser, alguns momentos eu preciso ser plenamente normal, o que às vezes a esposa do pastor não pode ser, mas eu preciso sim, eu preciso ser aqui, usar o seu primeiro nome, dizer: Senhor, é fulano de tal que está aqui. Eu preciso agora ser a pessoa, sem a capa, sem a persona, sem a aparência pública, é aqui prostrado diante do Senhor. Eu preciso restaurar a minha adoração, porque eu peguei carona com o meu marido.
que tinha que pregar, estudou a Bíblia para pregar. Eu estudei a Bíblia para pregar, para fazer uma palestra, para fazer um ensino. Eu estudei a Bíblia. Eu orei porque alguém mandou eu orar, porque eu tinha uma oração bonita, eu pensei em palavras bonitas, mas eu não me permiti ser aquela pessoa que naquela hora, que tinha que fazer um discurso bonito na oração, eu estava clamando diante de Deus, querendo chorar diante de Deus. Não pude fazer isso, porque naquele momento eu tinha que mostrar a persona e não a sombra. Eu tinha que mostrar o que os outros tinham que ver como estampa, mas dentro de mim estava corroído, eu não tive o direito de fazer isso. Senhor, eu quero contar a minha história para o Senhor. Eu quero mostrar o meu coração para o Senhor do jeito que está, sem maquiagem. Eu quero mostrar para o Senhor quem sou eu, como é que eu estou vivendo, o nível de sofrimento que eu estou vivendo. Quando um homem como Davi deixar escrito ali que ele estava com a sua alma aprisionada, que ele estava ali vivendo um momento de sequidão, de estio, que estava tudo ruim na sua vida, a mão de Deus pesando sobre ele, ele se sentindo perdido, que tinha pecado contra Deus, que tinha falhado nos seus propósitos, desviou e viu ali que os nós, passando por dentro das linhas, iam passando e pegando o outro e complicando e vendo consequências na sua vida. Não há nenhuma tradução aqui de uma oração tão objetiva. Parte dela está no Salmo 32, parte do 51, tem outros salmos que ele fala disso, de crises espirituais mesmo, até mesmo de questionar Deus, como o Salmo 73. Senhor, como a tradução de outros servos de Deus que falam ali, como foi o Asaf ali, e outros que falavam ali em cantos bonitos, falando, eu tive crises espirituais, como Davi repete, o Salmo 42, 43, minha alma está abatida. Por que está abatida a minha alma? O que está perturbado dentro de mim? O que está acontecendo comigo? A minha espiritualidade está abalada. E se a gente for olhar, está um link lá com o apóstolo Paulo, lá quando ele batia no peito e dizia, miserável homem que sou, quem vai me livrar do poder dessa morte? Eu estou fazendo aquilo que eu não quero, o que eu quero eu não consigo fazer. Uma espiritualidade abalada, que nós precisamos rever. Como é que nós estamos lidando com isso? Eu sei que no seu dia a dia talvez você não tenha tendo a oportunidade de ser você mesmo. E o tema do nosso retiro, então, aí a gente volta aí. Eu quero, não é fazer nó. Eu preciso desatar os nós. Eu preciso desatar os nós na minha relação com Deus. E aí, eu não sei qual é o nó que fez na sua vida. Mas eu sei que pode ser que tenha aqui. Se tiver uma pessoa, isso já justifica tudo que vocês fizeram, meninas. Planejando aqui esse tema, essa ideia. Se tiver uma pessoa com um nó na vida que está impedindo de adorar, impedindo de servir a Deus, impedindo de ter certeza do céu, de celebrar, de ajudar pessoas a ir com você para o céu, se estiver impedindo isso, a sua alegria, a sua vida de celebração, já justifica isso. Você que aquele dia descuidou na sua relação com Deus. E a brecha espiritual permitiu um nó dentro dele para abrir para uma relação extraconjugal. Você que deixou que a sua espiritualidade abalada fizesse com que você amaldiçoasse a própria vida, seu casamento, rompeu com o casamento, e já tem anos que você e seu marido mantêm a aparência para poder não perder o status social, religioso, a vida da igreja. Mas não está tendo mais amor, não está vivendo mais isso, porque você está dentro do nó que você não tratou, não lidou com ele. Casamentos rompidos. É triste a gente ver isso. Tem 8 anos que a gente não tem uma relação sexual. Tem tantos anos que a gente não fica mais com isso. Jovens ainda, mas porque há feridas que eu não aceito mais. Não consigo mais lidar. E desistiu de tentar. Histórias de marcas, de pecados que estão machucando. Aquela fase da incredulidade. Eu via de uma jovem esposa que um certo dia ela chegou e disse o seguinte: tomei algumas decisões na vida. Uma delas é pedir um divórcio. E a outra, eu não quero saber desse negócio de igreja. Isso só me causou problemas. E, pouco tempo depois, o nó ficou maior ainda. Que ela deixou o seu marido. Seu marido perverteu e foi com uma vida
de Zen budismo. E ela casou-se com uma mulher. E a gente assusta quando a gente vê isso. Preparados para ser pastores. E de repente chegou um ponto desse. Espero que nunca aconteça isso dentro da sua casa, que você nem precisa ouvir essas histórias. Mas nós precisamos lidar com essas nossas realidades, que a gente tentou alinhavar, mas não deu certo, a agulha pegou no lugar errado, filtrou, e a linha enrolou, e a gente não soube, tentou fazer os nossos arranjos, do nosso modo, arranjos que a gente fazia, que a gente fez, que não deu muito certo, e aí abriu espaço para mais coisas, e o pecado invadiu. A tristeza, a incredulidade tomou conta. E a gente precisa desfazer esses nós. O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para desfazer os nós da minha vida? Como é difícil isso? É uma pergunta que a gente precisa fazer, mas não é fácil a gente responder. Porque cada um tem uma história. Cada um de vocês tem uma história. A gente precisa voltar lá e, primeiramente, do ponto de vista até mesmo terapêutico, com as linhas de pensamento aí da psicologia, que é uma primeira etapa de qualquer processo psicoterapêutico, é a gente tentar elucidar. É um processo de elucidação do nosso próprio conflito, do nosso próprio trauma, do nosso sofrimento, tentar entender o máximo que a gente pode, para entender como é que se fez o nó, como é que aconteceu. E aí, para isso a gente precisa então começar a contar a nossa história. E a primeira pessoa que precisa ouvir a minha história sou eu mesmo. Porque a minha história eu posso contar numa versão toda afetada por preconceitos, por várias coisas, e às vezes não dou o direito de contar a minha história para mim. E recontar a minha história de um modo sensato e honesto é a melhor coisa que eu preciso fazer. Eu preciso contar a minha história para mim. Como eu quero ganhar tempo na história, eu preciso contar a história, de preferência não conta diante de Deus, que eu vou contar para duas pessoas ao mesmo tempo. Eu preciso contar a história para mim e contar para Deus. Senhor, aconteceu isso na minha vida. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero contar agora, abrindo a minha alma, meu coração e memorizando, rememorando, ativando a minha memória e dando a minha interpretação do modo mais honesto possível. Eu preciso contar o que aconteceu. Senhor, eu vacilei nesse tempo, fiz isso, não foi legal, complicou a minha vida e eu vejo e entendo que isso começou a trazer consequências para mim. Eu preciso tratar esse negócio. Conte a sua história para você mesmo. Tenha coragem de contar. Conte diante de Deus, conte para Deus. E, se for necessário, se disponha a contar a sua história para alguém de confiança. E aí entra aquelas pessoas de Deus que estão ao seu lado, amigos, os profissionais, que vão se colocar à disposição para você contar a sua história para eles. Porque você vai voltar àqueles lugares em que houve a queda, o sofrimento, e vai se dar uma chance de se perdoar, de se tratar, de resolver aquele conflito, de tirar a arma que o inimigo está usando contra você, de tentar te humilhar, te afrontar e dizer: você não é capaz, você caiu, eu te derrubei. Você vai voltar lá e dizer: eu caí, tropecei nesse laço que eu armei, o que o outro armou para mim, estou caído, mas eu posso levantar porque eu creio no poder maior do que tudo, eu creio no poder de cura. Deus pode fazer uma intervenção e mudar tudo. Não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. E esse processo aí, dessa cura, às vezes a gente não vai envolver em todo o consultório do psicólogo, do psicoterapeuta, do psiquiatra, a gente não vai envolver isso. Mas vocês têm esse recurso. Crer no poder maior do que a habilidade, da técnica que um profissional vai ter. Ele vai ser instrumento de Deus. Você vai ter esse plus aí, da sua fé. Que Deus vai entrar nessa história e vai além. Quando a dor está muito intensa e toda a habilidade do processo da condução terapêutica não chegou àquele ponto, Deus vai fazer um insight espiritual ali, vai fazer você entender que você precisa de Deus nessa história, para você se levantar, para você sair desse nó. Você precisa contar então a história para você mesmo, para você relembrar disso e não causar, não provocar, não inventar, não conduzir de um modo que vai para uma história
só da estampa, só para disfarçar, só para contar para os outros, para parecer legal. Não, eu não sou essa belezura que se pensa. Tem coisa que está obscura na minha vida, eu preciso deixar que Deus ponha luz nesse negócio. Não vou ficar escondendo mais, vou abrir o coração, vou contar para Deus, vou contar para mim mesmo, vou contar para quem eu tenho confiança, para orar por mim, para que Deus ponha a cor. Perdão é uma palavra mágica e grandiosa no meio de tudo isso. Eu preciso me perdoar. Muitas pessoas sofrem, não é porque os outros não se perdoam, é porque elas mesmas não se perdoam. Elas não se perdoam. Estão cobrando o tempo todo. Jesus já fez a obra, já tratou ali, já ofereceu, mas elas não se apropriam do perdão. Deus está cuidando da minha história. E eu quero tomar posse desse perdão, vou me apropriar dele, que eu vou levantar. Eu vou viver esse momento, esse encontro aqui, e vou voltar para casa sem aquela bagagem que eu carreguei durante anos. Eu preciso livrar disso, você precisa livrar disso. Não vou mais carregar essa bagagem de culpa, de pecado, desse nó na minha vida. Eu vou desfazer esse negócio. A outra palavra grandemente significativa é a palavra graça. E às vezes nós não vamos ser suficientes nem na nossa confissão, e muito longe de ter mérito para alcançar esse livramento. A gente vai depender da graça de Deus mesmo. Quem vai me livrar desse poder de morte que está me afligindo? É Deus mesmo. É o Senhor que vai tratar. Para que todo nó que causa sofrimento na sua vida, que está causando sofrimento como consequência para outros ao seu lado, Deus vai poder tirar, se você permitir. Se você entrar nesse processo de cura. Davi disse isso no Salmo 51, 3, 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei. Pequei. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Senhor, eu preciso do Senhor. Transforma.